Alô, Chapada. Hoje nós estamos aqui em Cuiabá, no escritório da FGV Táxi. Tivemos um bate-papo com o professor e advogado Pedro Táxi, ex-governador de Mato Grosso, ex-senador, procurador da República também. E ele voltou, gente, agora para a mídia com um assunto aí que tem repercutido, que é essa questão aí da suspeita de fraude nos consignados, né? Vários assuntos aí que tem movimentado os bastidores da política mato-grossense, e ele falou tudo mesmo. Confira essa entrevista. Alô, Chapada, hoje está aqui em Cuiabá, né, com muita satisfação, recebendo o ex-governador, ex-senador, ex-procurador da República, um dos mais requisitados professores de Direito do Brasil, que vai nos falar agora sobre um pouco da sua trajetória política, profissional também, e sobre os rumos do que tem acontecido, né, Pedro? Durante um tempo você sumiu um pouco da imprensa, ficou cuidando da sua vida, né, profissional, e agora voltou em um momento muito necessário, principalmente para os servidores públicos de Mato Grosso, com essa questão dos consignados, né? Primeiramente, aí, boa tarde e obrigado pela entrevista. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, por me permitir falar. Para mim é uma honra falar com a Alô Chapada, né? Eu tenho um carinho especial por Chapada dos Guimarães. Um dia desse eu fui a Chapada e estava vendo a praça ficou bonita, e um cidadão falou para mim: "Ó, governador, gostou da praça que o Mauro Mendes fez?" Falei: "Gostei, ficou boa a praça, né?" Eu perguntei para ele: "O senhor tomou banho para vir aqui?" Ele falou: "Tomei, a água eu que trouxe", né? Então cada governador faz alguma coisa, e eu tenho algumas coisas importantes em Chapada dos Guimarães. Então o cidadão falou que tinha tomado banho, e a água, graças a Deus, eu que trouxe lá do Peba e resolvi o problema da água da Chapada. Exatamente, ali na captação do Zelito, exatamente, não é? A gente conhece ali e foi uma melhoria muito grande. Você colaborou muito com Mato Grosso, com o Brasil, e chegou até o Palácio Paiaguás. Em toda essa sua trajetória aí, o que mais te marcou como a questão de servir o público? Imagine, você fez referência à minha trajetória, eis isso, eis aquilo. Hoje eu sou advogado, né? Sou filho de uma professora aposentada do estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá. Ela mora lá em Chapada dos Guimarães, está tendo dificuldade para vir ao médico, né? Aqui em Cuiabá, em razão da incompetência do Mauro Mendes, que se diz que é o engenheiro dos engenheiros e fez essa coisa horrível, acabou com o morro ali do Portão do Inferno. Mas vamos falar um pouco sobre isso. E de um cidadão que é um fazendeiro que tinha 5 hectares de terra quando ele morreu, né? Sou filho de trabalhadores humildes, estudei a minha vida toda em escola pública, fui para São Paulo, passei para procurador do estado de São Paulo, passei para procurador da República para servir o Brasil. Enquanto muitos estavam ganhando dinheiro, muito dinheiro, empresários com incentivos fiscais, o que é lícito, né? Nós vivemos num país que é capitalista, eu estava servindo a República Federativa do Brasil. Aqui em Mato Grosso, combati o crime organizado em vários momentos da minha vida. Enquanto muitos ganhavam dinheiro, eu combati o crime organizado, as facções que matavam pessoas aí na Avenida do CPA, como nós todos sabemos. Em razão das ameaças à minha vida e à vida da minha filha, eu fui promovido para São Paulo, fui procurador regional em São Paulo, e em 2010 eu renunciei ao cargo de procurador da República, me exonerei, não me aposentei, não me licenciei, não recebo R$1, né? É algo que precisa mudar no Brasil. Imagine, se eu tivesse dado um tapa na cara do Procurador-Geral da República, eu teria sido aposentado ganhando R$15 mil. Como eu só fiz a coisa certa, eu tive que me exonerar e não recebo R$1 por 15 anos de trabalho no Ministério Público Federal. Depois disso, fui eleito senador, quando ninguém acreditava, né? Fui eleito senador da República. Durante 4 anos eu fui eleito um dos 5 melhores senadores da República do Brasil. Os 4 anos, porque eu servi ao povo de Mato Grosso no Senado Federal. Esse é meu orgulho, né? E eu fui chamado novamente para combater o crime organizado em Mato Grosso. Desta feita, que dominava a Assembleia Legislativa. O José Geraldo Riva, né, fez uma delação premiada que roubou R$600 milhões. Ele que disse isso. O Silval Barbosa comandava, né, o Palácio Paiaguás, e ele fez uma delação que roubou a quase R$1 bilhão. Estes dois
estão devolvendo em suaves prestações. Como o cidadão compra uma máquina de lavar nas Casas Bahia, uma TV em outra loja, estão aí. Por exemplo, recentemente o Rival foi passear na Suíça, né? O juiz teve que dar autorização a ele. Nós temos que mudar esta lei, porque corrupto não pode receber esses benefícios da delação premiada, porque senão o crime passa a compensar. Eu fico pensando, amiga, o que você vai ensinar para os seus filhos, né? Um cidadão rouba a vida inteira, passa 20 anos roubando e aí vai passear na Suíça porque fez um acordo com o Estado. Isso é um absurdo, né? A culpa não é do judiciário aí, a culpa é da lei. Aqui a lei precisa ser mudada, mas infelizmente os parlamentares federais não tratam de outra coisa a não ser de emendas, né? Eles não passam de despachante do orçamento da União, com raríssimas exceções, é bom que se diga. Fui eleito governador num momento de grandes dificuldades. Cometi erros, é bom que se diga, como todo mundo erra, né? Mas esses erros, nenhum deles pode me envergonhar, porque eu fui o único ex-governador que saiu da mesma forma que entrou, sem um inquérito policial, sem uma ação penal, sem uma ação de improbidade. Isso, para mim, é motivo de orgulho, para minha família é motivo de orgulho. Enquanto muitos entram na política, ficam bilionários, resolvem suas situações, por exemplo, de recuperação judicial, né? Então, recuperação judicial aí entram, ficam bilionários, familiares ficam bilionários. Eu saí da mesma forma que entrei, com o mesmo carro que eu tinha entrado. Perdi a reeleição. Entreguei a faixa ao Mauro Mendes. Eu sou um democrata. Mauro ganhou, eu entreguei a faixa, desejei a ele mais sucesso do que o meu, mais competência do que eu, que ele tivesse mais sorte do que eu tive, porque eu administrei o Estado num momento de dificuldade, em que não tinha dinheiro, né? Nós vivíamos aí a maior recessão da história do Brasil. O Mauro ganhou, está fazendo a sua administração. Eu perdi, fui para casa, fiquei 5 anos em silêncio, cuidando da minha vida. Porque você pode até perder a eleição, mas boleto vence, né? Todo mês boleto vence. No dia do meu aniversário, eu fui à Chapada, passei ali no Portão do Inferno, a obra está a mesma, desde dezembro de 2023, a incompetência da atual administração, né, desde 2023, trazendo prejuízos para o pessoal do hotel, de pousadas, bares, o comércio, e para o cidadão que precisa trabalhar em Cuiabá, estudar em Cuiabá, vir ao médico em Cuiabá, como minha mãe, ela precisa 2 vezes ao mês vir ao médico em Cuiabá. Recentemente eu conversei com um cidadão que tem um comércio em Chapada. Ele disse para mim: governador, o Mauro Mendes acabou com o Chapada dos Guimarães, está acabando com o Chapada dos Guimarães. E o Mauro Mendes foi avisado que aquele projeto que já gastou 10 milhões por 2 universidades, pelo Caiobi, que é um técnico, né, excelente, mandar um abraço para o Caiobi, que mora em Chapada dos Guimarães, mas ele é o engenheiro dos engenheiros, não é isso? Ele diz que errou. Eu quero saber se o Ministério Público vai investigar esse erro para saber se esse erro é improbidade administrativa. O Ministério Público não pode permitir que administradores errem desta forma, aliás, como foi feito aqui no Morro de Santo Antônio. Outro erro do governo do Estado. Mas muito bem, fui à Chapada no meu aniversário, dia 15 de março, dar um abraço na minha mãe. Minha mãe disse: Pedro, por que você não volta para a política? Eu comecei a dar entrevistas, até que começaram a cortar as entrevistas. Eu comecei a falar com as pessoas. Foi feita uma pesquisa, eu estou em 3º lugar para o Senado, encostando no 2º. Não sou senador no exercício do mandato, não sou governador, não tenho a SECOM da Assembleia Legislativa, não sou ministro. Passei 5 anos apanhando mais do que vaca em horta. E isso significa que o povo ainda se lembra do meu nome. Veja Água Fria. Eu recebo telefonemas de pessoas da Água Fria me chamando para tomar café, para almoçar. Dona Odília, né? Otília de Água Fria, né? Eu pavimentei ali, mas o Mauro que inaugurou. É que o Mauro Mendes, em razão da sua arrogância, ele entende que o Mato Grosso ele começou dia 1º de janeiro de 2019.
Para ele, Mato Grosso começou aí. Ninguém fez nada antes, né? Ninguém fez nada antes. Veja a ponte Sarita-Baracate, que liga o Parque Atalaia ao Parque Cuiabá. Nossa administração conseguiu dinheiro, nossa administração licitou, iniciou a obra, o Mauro inaugurou. É assim que ocorre. Ele acha que ele fez tudo. Ele não fez tudo, né? Outra grande realização sua que a gente pode ver também, mesmo que melhorado, mas que iniciou no seu governo, foi o programa Pró Família. Só fala um pouquinho dele pra gente. Olha, o programa Pró Família, eu quero me lembrar da Mônica, que foi secretária. Mônica Camolese. Né? Mônica é uma grande profissional, né? Iniciou esse programa em Jaciara com o Maxi, eu quero falar do Maxi, e trouxe para o estado de Mato Grosso. Eu aprovei esse projeto. Aí, o governo novo, através da primeira-dama, que aparece, né? Fotos gigantescas, parece que está em campanha eleitoral. E o Ministério Público não vê isso também, né? Não vê nada. O Ministério Público, ela só mudou o nome do Pró Família para Ser Família. Graças a Deus que as pessoas estão recebendo mais, porque Mato Grosso está recebendo. Mas esse é um programa que começou lá atrás. Mudou de 6 para meia dúzia, mas o número é o mesmo. Exatamente, as ações são importantes, a gente tem que relembrar. Outra situação que eu preciso falar contigo, né? O senhor falou que ficou um tempo meio que no ostracismo, que as pessoas não te davam espaço. A gente percebia até nas redes sociais, eu te acompanho desde aquele período, e eu me lembro quando você postava alguma coisa comentando, as pessoas meio falavam assim, o que você quer falar se na sua época você não conseguiu fazer? Você quer comentar um pouco sobre isso? Porque agora a gente percebe que é o contrário, os seus vídeos estão dando 80 mil visualizações, 500, 600 comentários. É porque existe um ditado que diz assim, o tempo é o senhor da razão. A natureza você precisa decantar. Eu tenho a consciência do que o nosso governo, nós passamos por dificuldades. Sabe por quê? Porque encontramos um Estado dominado por uma organização criminosa, do Riva e do Silval Barbosa. Tudo no Estado que você tacava a mão tinha roubo. Nós organizamos o Estado e o Mauro pegou o Estado daí para frente. Um exemplo disso foi a PEC que nós aprovamos sobre o sistema fiscal do nosso Estado. Aí Mauro deu continuidade a isso. Eu não aumentei impostos, mas em 2019 o Mauro Mendes aumentou os impostos em 40%. Isso significa que algo que custava 100 passou a custar 140. Ele mudou a forma de cobrança do ICMS, prejudicou o comerciante, prejudicou o cidadão. Eu quero falar com você que é comerciante, pequeno empresário. Aqui em Mato Grosso sempre tem a conversa de que o setor produtivo é só o agronegócio. O agronegócio é muito importante para o nosso estado. Quero parabenizar o agronegócio do nosso estado. No entanto, você do comércio também é do setor produtivo. Você emprega quase 62% da mão de obra. Você paga imposto. Você também é do setor produtivo que sustenta esse estado. E o Mauro Mendes, ao aumentar e mudar a forma de tributação, ele prejudicou você e você sabe do que eu estou falando em 2019. É só cobrar aí do Júnior Verdão da FEComércio que ele vai dizer exatamente isso. Mato Grosso é um estado que está crescendo e crescendo a índice mais do que chineses. Isso nos orgulha. Agora, Mato Grosso não nasceu dia 1º de janeiro de 2019. Passado tudo isso, Pedro, que você explicou muito bem, você veio em um momento muito importante, principalmente para o servidor público de Mato Grosso, que te criticou muito durante o momento de seu governo, que teve que fazer escalonamento de salário, exatamente por conta dessas crises que você contou anteriormente, também na resposta anterior, e você veio agora como advogado dos sindicatos dos servidores. Conta pra gente essa reviravolta. Não, essa reviravolta é a reviravolta da verdade. Porque os servidores me cobravam e eu paguei 17% do RGA. Foi pago. A comunicação que não foi feita legal. Né? Houve uma discussão muito acalorada naquele momento. Eu posso ter errado nisso, né? Mas foram pagos 17%. Hoje, o Mauro Mendes está devendo 22%. Agora, alguns servidores falam para mim o seguinte: Pedro, eu te chamava de Pedrinho Malvadeza.
brincando comigo. Mas hoje nós estamos vendo que o Mauro não gosta de gente, o Mauro gosta de coisa. São coisas diferentes. Eu gosto de gente, tem gente que gosta de gente e tem gente que gosta de coisa. Nosso escritório, o AFG Tax, né? Eu não tenho garimpo, eu não tenho incentivos fiscais, eu sou advogado, eu vivo do meu salário, montamos um escritório, o AFG Tax, e nós fomos contratados por 8 sindicatos e mais a Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos. Estamos defendendo 40 mil servidores públicos. Estes 40 mil servidores públicos, eles foram roubados por determinadas consignatárias ligadas à Capital Consig. E o que é importante, o que é interessante, é que desde 2024, os sindicatos, e eu quero ressaltar a importância do presidente do Simpay, o Wagner, né? Comunicava o Basílio, comunicava a Secretaria de Planejamento 2024 inteiro. E você sabe o que o Basílio fez? Ele fez o que o peixe faz: nada. Foi omisso. A omissão do secretário de Planejamento fez com que muitos servidores tomassem prejuízo. Agora, a omissão foi do governo, porque quem manda no secretário é o Mauro Mendes. A omissão foi do Mauro Mendes, que permitiu que servidores públicos fossem roubados. Quase 40 mil servidores não receberam os contratos, esses servidores pagam juros elevadíssimos, contas que não fecham. Para você ter uma ideia, hoje eu recebi vários WhatsApps de servidores que estão recebendo dinheiro, não sabe de onde vem o dinheiro desta empresa chamada Capital Consig. Estes sindicatos nos procuraram, o AFG Tax, nós estudamos o caso e fizemos algumas representações. Representamos ao secretário Basílio no dia 15 de maio de 2025, depois que ele ficou sem fazer nada, 2024, 2025, e a CGE também aqui precisa ser analisado o atual controlador-geral do Estado. A CGE é importantíssima, são auditores sérios e decentes. No entanto, a CGE, desde janeiro, já sabia o que estava ocorrendo com os consignados e só comunicou o Basílio e não fez absolutamente nada. Muito bem, dia 15 de maio, nós fizemos um pedido ao secretário Basílio para que parasse de descontar na folha de pagamento desses servidores. E aí o secretário deu uma enrolada, né? E suspendeu o pagamento na folha, o desconto na folha de pagamento dos servidores que estavam sendo roubados por 90 dias. Esses 90 dias ainda faltam 45 dias. Também comunicamos ao Tribunal de Contas que foi inaugurada a chamada mesa técnica presidida pelo Walter Albano. Mandamos ao Ministério Público uma representação. O Procurador-Geral de Justiça entendeu que não existia crime. Eu discordo dele. Mandou para o consumidor, aí mandou para a Delegacia de Polícia. E também fizemos uma representação junto ao Ministério Público Federal, porque entendemos que existe crime contra o sistema financeiro. E também sugerimos ao deputado Wilson Santos, ao deputado Henrique, hoje presidente do Sintep, ao deputado Lúdio, ao deputado Barranco Maxi, que aprovassem um decreto legislativo e suspendesse o convênio com a Capital Consig, o que foi feito esta semana, atendendo ao nosso pedido. Portanto, nós temos que tratar os consignados de duas maneiras: para trás, de 15 de maio de 2025 para trás, saber esses servidores que foram roubados, estes servidores, o que vai ocorrer com ele, e o para frente está sendo tratado na mesa técnica do Tribunal de Contas. Agora, o que é mais grave disso é que pessoas passaram necessidade. Exatamente. Pessoas passaram efeitos psicológicos, emocionais, em razão desta omissão do secretário e do governo do Estado de Mato Grosso, que nada fez para proteger o servidor. E o decreto que regulamenta o consignado, ele diz que cabe à Secretaria de Planejamento proteger o servidor, e o governo do Estado não protegeu o servidor. Aliás, o governo do Estado, ao que parece, não gosta de servidor. Veja uma declaração recente do governador Mauro Mendes a respeito de enfermeiro. Ele não gosta dos enfermeiros. Para ele, enfermeiro não pode ganhar 28 mil, porque ele quer terceirizar tudo. Ele é um terceirizador. Os problemas de Mato Grosso
Ele acha que resolve com terceirização. Os problemas das facções que dominam ruas, cidades, bairros, ele joga para Brasília. É um terceirizador geral da República, o Mauro Mendes. E outra coisa importante, essa questão da terceirização de serviços essenciais como saúde e educação, acaba se tirando a responsabilidade daquele servidor que é efetivo. O servidor efetivo de carreira, por isso que ele passa para um concurso. Existe aquela memória do serviço público. O senhor acha que o serviço do Estado pode estar prejudicado em algum momento com essas constantes terceirizações de trabalhadores essenciais? Imagine o seguinte, eu li um relatório do Tribunal de Contas do Estado que diz que Mato Grosso atingiu um índice histórico. Hoje, existem mais contratados do que servidores efetivos. Vamos pegar o caso da educação. 75% dos professores são professores contratados. O Estado precisa de professor contratado, mas não neste volume, não nesta quantidade, porque os profissionais da educação, eles desejam estabilidade. Aliás, a educação do Estado de Mato Grosso, nós precisamos de concurso. O concurso que eu fiz como governador foram 45 mil inscritos. O concurso que o Mauro Mendes fez, 11 mil inscritos. Isto mostra que o cidadão não quer entrar na administração pública nessa gestão que não está sendo valorizada. Sabe por quê? Porque o Mauro Mendes, através de política, ele revogou a Lei 510, que dava ganhos salariais aos profissionais da educação. Eu mantive esta lei. Eu mantive esta lei durante os 4 anos do nosso governo. Mauro Mendes, em 2019, deu um jeitinho, revogou esta lei. Além do que, é preciso falar, e nós temos ouvido muitos profissionais da educação. Quando eu assumi o governo do Estado, Mato Grosso era o 26º estado pior colocado em educação. 26º estado pior colocado em educação. Entregamos um 22º estado. Não estava bom, mas em 4 anos melhoramos muito depois de organizarmos a casa. Agora você anda pelo estado, né? Lá em Chapada também tem, você vê um foguetinho, o Mauro dizendo que saiu da 22ª para a 8ª posição. Isto é uma fraude. Sabe por que é uma fraude? Porque do ponto de vista educacional isto é impossível. Só ocorreu porque Mato Grosso é o único estado do país que não reprova ninguém. Todos os alunos, mesmo se não saibam ler, escrever, são aprovados. E também não computa as faltas. Todos têm 100% de presença. Por isso Mato Grosso melhorou de 22º para o 8º. Mas isso é mais ou menos assim, uma maquiagem. E ninguém fiscaliza isso, Pedro? Cabe ao Ministério Público fiscalizar. Agora, o Ministério Público está devendo ao Estado de Mato Grosso nesta fiscalização. Nós estamos dizendo isso. O Sintep já disse isso. Eu recebo muitos WhatsApps, há muito no Instagram, professores falando, nós não estamos mais reprovando ninguém. Agora, o senhor que é pai, o senhor que é mãe, o seu filho, o senhor que deseja que ele seja aprovado sempre, sem saber ler e escrever, como que ele vai entrar no mercado de trabalho? Porque hoje nós temos em Mato Grosso o chamado desemprego estrutural. O que é desemprego estrutural? Nós temos mão de obra sem qualificação e temos colocação no mercado de trabalho. Tem vaga, mas não tem pessoa para trabalhar porque falta a qualificação. E isso é em razão da incompetência do governo do Estado. Sabe por quê, amigos? Nós temos 35 mil alunos de 15 a 17 anos fora da escola. Nem estuda, nem trabalha. É chamado NEM. 35 mil alunos. Nós só ganhamos de Roraima. É uma vergonha para o Estado de Mato Grosso isso. E estas pessoas, esses jovens, são, assim, um lugar em que as facções vão pegar estas pessoas. As facções vão trazer essas pessoas para o crime organizado, porque o Estado não as mantém na aula, não tem um projeto para que as facções possam diminuir no nosso Estado. E Mato Grosso hoje é um dos estados mais violentos do Brasil. Mato Grosso é campeão nacional em feminicídio. Vergonhoso. É uma vergonha. Mato Grosso tem uma das cidades mais violentas do Brasil, Sorriso. E é estupro de vulnerável. Sorriso é a 5ª cidade do Brasil mais violenta. E o que o governo faz? O governador Mauro Mendes
terceiriza para Brasília. A culpa é das leis, a culpa é o terceirizador geral. A culpa é dele que não aumenta o efetivo da polícia militar, que faz a polícia preventiva, a polícia ostensiva. Eu vou trazer apenas um número a você. Em 2016, nós tínhamos 8.400 policiais militares. 8.400 policiais militares em 2016. Hoje, 6.300 policiais militares. Existe um déficit de 6.200 policiais militares. Sabe o que isso significa? Apenas exemplificando, a Paraíba tem 52 mil quilômetros quadrados. Mato Grosso tem 905 mil quilômetros quadrados. Dentro de Mato Grosso cabem 17 Paraíbas. A Paraíba tem 8 mil policiais militares. Mato Grosso tem 6.300 policiais militares. Além do que, nós temos 1.000 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. Isto mostra que o promotor de justiça Domingos Sávio Barros tem razão. O Domingos Sávio disse: o governador Mauro Mendes é um ignorante em se tratando de segurança pública. Ele disse, e eu concordo com ele. Porque o Mauro, ele acha que ele sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A segurança pública do estado de Mato Grosso, pessoas que estão morrendo, estas pessoas estão morrendo, a culpa é do governo do estado de Mato Grosso, sim. Apesar da qualidade dos policiais militares, dos policiais civis, a polícia penal, apesar da qualidade da Politec e do Corpo de Bombeiros Militar, o governo não dá condições. O governo só faz propaganda. É um governo de fachada. Você vai chegar ali em Chapada de Guimarães, do lado direito, tem uma propaganda, a polícia mais equipada do Brasil. Eu conheço vários policiais que estão ali, eles dizem para mim: olha, não é bem assim, é só propaganda, é só fachada, porque você combate as facções criminosas com polícia na rua, com inteligência policial e jovem na escola, com inteligência. E Mato Grosso não faz isso. Por quê? Domingos Sávio, o promotor de justiça, tem razão. O senhor acha que toda essa questão que acabou respingando na segurança pública, como o senhor bem explicou, é pelo fato do governo ter prioridade em outros setores? Qual seria a outra prioridade? Ou foi uma falha de gestão? A pergunta aqui seria uma falha de gestão também por conta disso? Qual o motivo para Mato Grosso ter entrado nesse abismo da violência? E hoje, Sorriso, que é a cidade mais rica de Mato Grosso, uma das mais ricas do Brasil, é a cidade mais violenta também. É a cidade mais violenta porque existem dois tipos de corrupções. A corrupção em que o cidadão nhapa, né? Pega o dinheiro, e a corrupção das prioridades. Veja, o governo do Mauro Mendes está gastando 2 bilhões de reais no Parque Novo Mato Grosso. 2 bilhões de reais, tudo sem licitação. Quem está comandando é o irmão do Cidinho. Né? Cidinho comandando a Rota Oeste e o irmão dele comandando aí o Parque Novo Mato Grosso. Só de grama gastaram 6 milhões de reais. Grama. Muito bem, 2 bilhões de reais. Será que Mato Grosso merece um parque desse? Eu entendo que sim. Mas será que é prioridade neste momento? Até agora só o filho do governador que ganhou o campeonato de kart, né? Lá é bonito. É um parque para bilionários. É um parque para rico. Como que o cidadão vai até esse parque? Ele vai pegar ônibus ou o VLT vai chegar até o parque? Como que vai chegar lá? Né? Veja, a Arena Pantanal, agora, de 2014, 12 anos depois, vai ter um show internacional. Hoje, ou ontem, não sei, abriu uma licitação em que o irmão do Cidinho vai gastar 260 milhões de reais para um complexo que eu não sei nem o que é lá. Será que o Ministério Público está acompanhando isso? Será que o Tribunal de Contas está acompanhando isso? Ô Sérgio Ricardo, você está sendo engambelado pelo governador Mauro Mendes? Será que ninguém acompanha isso? É tudo sem licitação? Revogaram a lei de licitação no estado de Mato Grosso? É a mesma situação da Rota Oeste. Eu defendo a duplicação da 163 da 364. Está salvando vidas. Agora, 5 bilhões e 500 milhões do governo federal. Né? Fazer cortesia com o chapéu do outro é fácil. E isso tudo sem licitação? Ninguém está acompanhando isso?
Será que isso não é barriga de aluguel? Sabe o que é barriga de aluguel? O Estado gasta dinheiro, depois passa para a iniciativa privada, para um amigo do rei. Algumas pessoas já falam até o nome da pessoa que vai ganhar a concessão da BR-163-364. E o valor do pedágio? É um absurdo. Portanto, existe a corrupção das prioridades. Aí falta dinheiro na segurança pública para que nós tenhamos um efetivo suficiente. É possível contratar pessoas para trabalhar na PM? Goiás tentou isso. O Supremo disse que isso não pode. E nós temos 1.000 aprovados nos concursos da PM que o governador não chama, né? Eu não sei por quê. Ele diz, o secretário não diz que está faltando policial militar. Então, o governador nomeou um secretário que é incompetente. Pedro, outro assunto também que a gente escuta reclamações entre as pessoas é o fechamento de algumas estruturas históricas importantíssimas para Mato Grosso, para Cuiabá, como o Liceu Cuiabano e agora o temor de ser fechada a Santa Casa. O que justificaria isso? Olha, a Santa Casa foi a crônica de uma morte anunciada. Quando o governador encampou a Santa Casa, todo mundo falava que ia ocorrer com a Santa Casa de Cuiabá o que ocorreu com a Santa Casa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O que o governador fez? Ele chupou a laranja e está jogando o bagaço fora. A Santa Casa não é um bagaço de laranja que possa ser jogado fora. A Santa Casa tem mais de 200 anos, como nós todos sabemos, né? É vergonhoso isso, né? O Ministério Público hoje disse que não pode fechar a Santa Casa, né? Mas vai ter Hospital Central. Vai ter Hospital Central, é bom, graças a Deus que teremos Hospital Central, mas a Santa Casa não pode fechar porque Mato Grosso, Cuiabá precisa da Santa Casa. Falando em hospital, eu como governador, Mauro Mendes chegou um dia no palácio com cara de criança chorona. Ele disse assim, governador, ele era prefeito de Cuiabá, eu preciso de 80 milhões para fazer o novo pronto-socorro. Eu e o Paulo Brustolin liberamos 80 milhões para ele fazer o novo pronto-socorro. Ele disse que foi ele que fez. Muito bem. O Hospital Central, o governador Mauro Mendes teve a cara de pau de dizer que em 30 anos nenhum governador fez nada no Hospital Central. Eu quero dizer que ele mentiu aqui, porque nós levamos na nossa administração o CRIDAC, Centro de Reabilitação Integrado da Aquino Correia, que funcionava em frente ao Dutrinha, que foi inaugurado pelo vô do Fabinho, o governador Garcia Neto, que inaugurou lá em frente ao Dutrinha. Ficou 40 anos parado lá. Nós levamos, eram 1.000 metros quadrados, passaram a 4.000 metros quadrados. Atendiam 1.000 pessoas do estado por mês, passaram a atender 4.000 pessoas por mês. De 2019 a 2024, segundo a própria Secretaria de Saúde do Estado, o novo CRIDAC, que a nossa administração levou para lá, atendeu quase 600.000 pessoas. Quase 600.000 mato-grossenses. E o governador não viu essas pessoas. Ele disse que ninguém é atendido, não existia nada no Hospital Central. É mais ou menos como Stalin, né? Stalin na Rússia apagava o passado para que ele não pudesse ter comparação. Eu quero aqui falar em comparação. Falamos um pouco sobre segurança, falamos um pouco sobre educação. Eu queria falar um pouquinho sobre saúde. De 2019 até hoje, o governo do estado não cumpriu o TAC, o termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Não fez nenhuma licitação. Mais de 1 bilhão de contratação sem licitação. Se não tem licitação, não tem fiscalização. Aí o bichinho da corrupção pode estar presente. Daí a Operação Espelho, né? Que foi mais um papelão da CGE, não da CGE, dos seus auditores, mas do Controlador-Geral do Estado, que disse que os recursos eram estaduais e depois descobriu-se que o recurso era federal. Mais um papelão de quem exerceu o cargo de Controlador-Geral do Estado. Muito bem, na saúde, 1 bilhão sem licitação em todos os hospitais regionais do Estado de Mato Grosso. Uma pergunta me vem sempre à mente. Eu tive uma irmã que morreu de Covid. Durante a Covid, o Bolsonaro passou bilhões
de reais para o estado de Mato Grosso. Bilhões de reais. Mato Grosso tem 3 milhões e 500 mil habitantes. O Maranhão tem 7 milhões de habitantes. Lá no Maranhão, 7 milhões de habitantes, morreram 11 mil pessoas. Mato Grosso, 3 milhões e 500, morreram 16 mil pessoas. Por que Mato Grosso, que tem a metade da população do Maranhão, morreu quase o dobro de mato-grossenses? Incompetência do Mauro Mendes. O senhor que está me vendo, me ouvindo, a senhora que está me ouvindo, quando o senhor sentir saudade de um ente querido, de um amigo que morreu da Covid, lembre-se desta pergunta e pergunte para o governador Mauro Mendes por que no Maranhão morreram menos pessoas do que em Mato Grosso proporcionalmente. São muitas coisas que estão acontecendo que você precisa responder e todas elas levam a uma pergunta, pelo menos no inconsciente das pessoas. Você será candidato em 2026? Eu sou candidato a ser um bom cidadão. Sou candidato a ser um bom cidadão, não decidi se serei ou não candidato, não tenho filiação partidária. Mas eu confesso que eu estou pensando em ouvir a minha mãe. A minha mãe disse o seguinte: Pedro, você nunca deveria ter saído do Senado. Aí eu respondo para ela: mas eu tive que vir combater o crime organizado em Mato Grosso. Por isso, eu fui governador do estado de Mato Grosso. Eu me dei bem melhor no Legislativo, todo mundo sabe disso, falam isso até os meus adversários, mas eu não decidi ainda se serei candidato. Agora, eu comecei a dar entrevista no instante em que o governador Mauro Mendes, eu dei uma entrevista ao Antero, ele mandou eu calar a boca. Ele disse que eu não tenho moral para falar porque eu perdi a eleição para ele. E eu sempre digo a mesma coisa. Quem não tem moral, não é isso? É quem não aceita a democracia. Quem não tem moral é quem se enriquece na política. Quem não tem moral é quem quebra empresa com incentivo fiscal. Quem não tem moral são pessoas que a família fica rica durante o governo. Estes não têm moral. Aliás, nós podíamos falar também de contrabando de mercúrio, Nós podíamos falar também da Oi. Oi, Mauro. Como esses 308 milhões num acordo estranho com a Oi, ao que consta foi parar num fundo, e este fundo administra recursos do filho do governador? Me parece aí que é cheio de inho, Luizinho, Fabinho, Huguinho, Cidinho, Berinho, cheio de inho. Já notaram isso? Estranho, A gente agradece muito a sua dedicação, a combater tudo isso, a falar coisas que algumas pessoas não têm falado. Em Mato Grosso a gente tem percebido, inclusive, a falta de uma ação da imprensa livre, Tem acontecido até algumas ameaças. Não me deixam falar. Até ameaça de jornalista. Um dia desses, um jornalista me mandaram que o assessor do governador editou uma nota defendendo o filho do governador. Veja se isso é possível. Ameaçando jornalista de processo, coação judicial. Entre na fila se for me processar. A gente agradece o professor, doutor advogado Pedro Tax, pela entrevista no Alô Chapada. O nosso canal está à disposição. Muito obrigado. Em Chapada você tem realmente muitas pessoas que apoiam o seu trabalho, que falam com a gente, que gostam de te ouvir, E é claro que a gente está ampliando essa comunicação e o espaço segue aberto para você. Muito obrigado. Para mim é uma honra falar com a imprensa livre. Não há democracia sem imprensa livre. O melhor detergente é a luz do sol.